Olá, crianças, tudo bem? Eu sou a professora Miriam, professora do 2º ano, turma B, ciclo da infância. Toda semana estarei aqui com vocês. Vamos começar a nossa aula? Hoje nós vamos aprender sobre os números no cotidiano. Você sabia que os números estão presentes na nossa vida desde que nascemos? Eles estão em todos os lugares. Quando a mamãe fica grávida, ela vai no hospital, ela recebe uma caderneta da gestante. Começa aí até mesmo antes de você nascer. Os números já começam a fazer parte da sua vida quando você está na barriga da mamãe. Então, nessa caderneta tem todas as datas, né? Datas são feitas com números, né? Coloca os números lá das datas. Tem a primeira consulta, a segunda consulta, a terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. Então, tem números ordinais. Quando a gente fala primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, são números ordinais. Então, são números também, né? E quando você nasce, você recebe uma caderneta de saúde da criança. Provavelmente você tem uma carteirinha dessa, uma caderneta dessa. Você recebe para anotar todo o seu histórico, tudo o que acontece com você, desde o primeiro dia, colocando a data que você nasceu, né? Tem números. Coloca também a hora que você nasceu, o peso que você teve, a altura, tudo é usado números. Todas essas, tudo que você fizer, tudo que tem na caderneta vai ser usado números. Então, desde que você nasce. E tem também as anotações sobre o primeiro mês, segundo mês, terceiro mês. Olha aí, novamente os números ordinais, né? As vacinas, primeira dose, segunda dose, terceira dose, quarta dose e assim por diante. Então, olha só como usamos os números desde que nascemos. Tem também o APGAR. Sabe o que é APGAR? É uma nota que você ganha quando você nasce. Se você chorou, se você nasceu com saúde. Então, o médico dá uma nota. Olha aí o número aparecendo novamente. Os números e como eles estão presentes no nosso dia a dia. Então, nós vamos aprender mais sobre isso. Como que eles estão presentes? Onde vocês identificam números no seu dia a dia? Olha em volta da sua casa, né? Você está na sua casa agora. Olha em volta. Tem cadeiras, não tem? Quantas cadeiras tem? Você tem que contar quantas cadeiras. Quantas pessoas moram na sua casa? Você tem que contar também. Quantos pratos, quantos garfos, o tempo todo nós contamos, né? E na escola? O que eu conto na escola? Eu conto as carteiras, o meu boletim tem números também, as minhas notas. Quando eu faço uma prova, eu recebo um número, é a nota da prova. Quando eu pego um elevador, eu aperto o número do andar. Então, o tempo todo, gente. O que os números podem indicar? Eles indicam qualidade, quantidade, valor, tempo. Em quais situações? Eu diria que em quase todas as situações, né? Nós usamos os números. Na quantidade de objetos também de uma coleção, nós usamos números. Quando uma pessoa coleciona tampinhas, figurinhas, selos, todo mundo que faz coleção tem que contar quantos tem. Então, faz a contagem dos números, né? Olha só, aqui tem uma coleção de figurinhas do Pokémon. São cartas, né? Ninguém coleciona sem contar. Usamos contagem de números numa coleção também. Olha só essa figura. O que é isso? Isso é uma carta. Quando eu escrevo uma carta, eu uso o código de endereçamento postal. O que significa isso? É o CEP. Já ouviu falar no CEP?
Cada região tem um CEP. Então, quando eu vou escrever uma carta, eu tenho que colocar o CEP lá. Olha só, se você observar essa carta, o CEP aqui é 74.823.460. Esse é o CEP, mas eu uso números a mais também nessa carta. Às vezes a rua tem número, rua 9, rua 3, o número da casa, o número do lote, da quadra. Então, são vários números. E quando temos também algum campeonato, também usamos números para classificar os ganhadores. Aqui, quem ganha em primeiro lugar, segundo lugar e terceiro lugar. Quem ganha em primeiro lugar, ganha medalha ou troféu de ouro. Segundo lugar, ganha de prata. E terceiro, bronze. Tá vendo os numerais ordinais de novo? Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e assim por diante. Nós usamos também os números para medir um terreno ou uma área. Os engenheiros, arquitetos que constroem casas, prédios, lojas, hospitais, eles medem tudo e vão usar os números, porque se não medir, a construção sai toda errada. Nós usamos também os números em muitas outras coisas. Dinheiro, por exemplo, né? Quando nós vamos a comprar alguma coisa, comprar um picolé, nós precisamos conhecer o dinheiro, conhecer para que saibamos o troco que vamos receber. Então, a gente precisa conhecer. Lá, os centavos e os reais. Tem as notas, uma nota de R$100. Calendário, nós precisamos conhecer um calendário também. Que dia é hoje, que mês, que ano nós estamos. 2021 já, né? Então, a gente precisa de um calendário para se situar no tempo. E aí, a gente precisa de números. O relógio também. No relógio, nós temos 1, 2, 3, até 12 horas. Então, os números estão por toda a parte. E alguns deles bem pertinho de nós. Quer ver? Qual que é a sua idade? Agora vamos falar de você. Qual é a sua idade? 6, 7. E o dia do seu nascimento? E o dia do seu aniversário? Dia do nascimento é muito parecido com o dia do aniversário. Sabe por quê? Dia do nascimento é o dia, o mês e o ano que você nasceu. E dia do seu aniversário é o dia e o mês para comemorar o seu ano, o seu aniversário. Você tem irmãos? Quantos irmãos você tem? 1, 2, 5? Então, você tem que contar também, né? Se você tem irmãos, você é o primeiro, é o segundo, é o terceiro. Olha aí os numerais ordinais aparecendo de novo. As ordens, ordinais porque é em ordem. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Agora chegou a hora da nossa atividade. Que tal construirmos o nosso livro dos números? Vocês já ouviram falar em livro de números? Não? É muito legal. A gente constrói um livro como constrói outro. Só que nós vamos ter números aí. E desenhos também. Adoro desenhar. Você gosta? Você vai pegar o seu caderno ou folhas avulsas. Você pode partir a folha ao meio para ficar um caderno menor ou pode fazer um caderno maior. E aí você vai escrever na primeira folha sua idade. Se você coloca o número, eu gostaria que você desenhasse você também, tá? Para ficar um livro bem bonito. Na outra folha, você vai colocar a data do seu aniversário. Aí você pode desenhar a sua festa, um bolo de aniversário. Vai ser muito legal isso. E o número da sua casa.
na outra folha, né? A sua casa tem um número aí, você pode desenhar a sua casa com o número nela. E a sua altura e peso? Desenhe você e coloque. Escreva e coloque o número. Pergunta a mamãe e o papai, o titio, o vovô e a vovó, que eles sabem te dar essa informação. Porque às vezes a gente não sabe, né? Então vamos relembrar o que aprendemos hoje, crianças? Nós aprendemos que os números fazem parte do nosso dia a dia, viram? O tempo todo. Existem formas diferentes de se representar o número. Vocês viram isso? Existem os números ordinais que eu falei para vocês, em ordem, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo e assim por diante. E também aprendemos que os números nos ajudam a contar, a quantificar também e a nos organizar. Então, a nossa aula de hoje termina por aqui. Muito obrigada, crianças. Um beijo e tchau!